Olá, pessoal, boa noite para você que está chegando aqui no nosso podcast, no Mais Que Autismo. O Mais Que Autismo é um podcast sobre neurodivergências e você pode nos apoiar como? Aqui, ó, gente, primeira coisa, se inscreve no canal, deixa seu like aqui nesse vídeo, compartilha ele com outras pessoas, que assim esse material vai chegar para muito mais gente ali que está precisando saber melhor sobre essas informações. O podcast do Mais Que Autismo ele é produzido pelo Mágicas de Mãe. Então, você pode também seguir a gente no Mágicas de Mãe, se inscrevendo aqui no link da descrição, gente, aqui embaixo, ó, nesse textinho, você vai ali, clica no link que você acessa a gente. E se você quiser nos apoiar de uma outra maneira, de uma forma financeira, tem aqui um QR Code que você pode apontar seu celular e aponta aqui para um Pix. Você pode contribuir com o valor que você quiser e puder ali para contribuir com o nosso trabalho. Hoje a gente vai falar de um assunto assim, ó, gente, que é muito importante. A gente vai falar pro autismo, mas não se atém só ao autismo, muita coisa que a gente vai falar aqui, tá? Então, você pode aplicar aí para outras questões, às vezes, que tá acontecendo na sua vida, ou de pessoas que você conhece, mas que têm a mesma finalidade ali. Então, a gente vai falar de direitos da pessoa autista. E aí que eu falo, né, que inclui também para pessoa com deficiência ou com algumas outras questões de saúde aí. E para isso, eu chamei minha amiga, que é advogada, Fabiana Long, e ela aceitou vir conversar com a gente hoje aqui. Então, Fabiana, primeira coisa, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar. Obrigada por estar aqui com a gente. Nossa, é uma honra. Contem sempre comigo. Falar sobre o autismo, falar sobre a neurodivergência é muito importante. É de fato importante para que possamos ter inclusão verdadeira nas escolas, nas universidades e em todo o meio social. Então, Fabiana, já que você falou ali, né, tipo... vou primeiro começar. Eu falo, né, que eu sou muito ruim nessas aberturas, tá, pessoal? Vocês não liguem. Estamos treinando aí. E a gente tá conversando. E aí, assim, para as pessoas conhecerem um pouquinho da Fabiana, do seu trabalho, como que é, onde que você trabalha, com que tipo de causa que você atua, para as pessoas que às vezes, né, estão precisando ali de ajuda, vão achar também aqui, gente, no link dela, tá? Mas como que é seu trabalho? Bom, meu nome é Fabiana Long, eu sou advogada, eu sou advogada familiarista já há 14 anos, me especializei nos direitos da pessoa idosa, fiz disso toda a minha trajetória acadêmica, inclusive. Tenho um escritório de advocacia voltado para as questões relacionadas a pessoas com deficiência, pessoas autistas, pessoas idosas, mulheres, um público que seja vulnerável socialmente. Mas a vida me presenteou com um filho autista. Isso fez com que eu precisasse rever a minha condução de tudo na vida. Porque apesar de eu ser advogada, eu me senti extremamente negligenciada quando eu precisei buscar a saúde do meu filho por meio dos planos de saúde e com relação à escola. Estes dois temas, mesmo eu conhecendo minimamente questões legais, mesmo assim eu fui extremamente negligenciada pelos planos de saúde, pela escola. Isso eu entendi que eu precisaria me especializar, porque ainda muito pouco se falava e se fala sobre a inclusão, sobre direitos da pessoa com deficiência, da pessoa autista, em todos os meios, assim como outros públicos também vulneráveis. Então, por conta disso, meu escritório até então era focado em direito de família, questões de divórcios, curatelas, inventários. Nós também abraçamos a questão do direito à saúde e educação, que são espaços onde há a necessidade de uma empatia, uma humanização e uma inclusão de fato de todos esses públicos. Sim. Você falou do plano de saúde, ali da questão que foi um dos pontos que foi difícil. Como que foi o diagnóstico?
de vocês, e se nesse momento já da fase dessa busca do diagnóstico ali, vocês já encontraram profissionais que precisavam, né, pelo plano de saúde? Como que foi esse momento do diagnóstico na vida de vocês? Olha, bom, a questão do diagnóstico, para mim foi bastante emblemático a questão da escola. Não foi nem tanto do plano de saúde. Porque eu, como mãe, eu via o meu filho diferente dos demais. E ele estudava numa escola particular, eu relatava às pessoas da escola que eu estranhava alguns comportamentos do meu filho e a escola, na mesma hora, me acalentava dizendo que era impressão minha, que o meu filho não tinha nada, que o meu filho estava dentro de todas as características esperadas para a idade dele. Isso ele já tinha 3 anos e não falava. E na escola, geralmente a escola te dá Exato. Nos outro, meus clientes, né? acontece o contrário, né? A escola vem relatando casos, mas ali, comigo, foi exatamente o contrário. Eu chegava para a escola e relatava que eu estava sentindo alguma questão com relação ao meu filho, e eles diziam que não. Então, aquilo me tranquilizava naquele momento, mas passava 3, 4 semanas, aquele desconforto voltava a bater. Você olha teu filho brincando com outras crianças e vê que ele tem diferenças. E ele também não falava. Mas a ausência da fala era justificável até então, porque como ele foi prematuro extremo, ele teve muitos atrasos. Inclusive, ele teve uma deficiência auditiva, que fez com que nós precisássemos operá-lo aos 2 anos de idade. Então, era esperado esse atraso na fala. Mas o autismo, ele nunca é só o atraso na fala. É porque se for só atraso na fala, eu sempre falo, pode não ser autismo. Gente, exatamente. Né? Se é só a fala, provavelmente não é autismo, né? Exatamente. E com isso, eu, de vez em quando, voltava, insistia essa questão na escola, e a escola dizia, mãe, não tem nada de errado, mãe. Tira isso da tua cabeça. Pois bem. Ao total, nós buscamos... foram 6 neuropediatras aqui da região de Curitiba. E todos eles atribuíam a questão do atraso por conta da prematuridade extrema dele. E aquilo, de certa forma, ok, né? Tudo bem. Até que... conhecemos uma neuropediatra que ela disse, olha, mãe, se ele tem ou não tem alguma deficiência, isto não é necessário que saibamos agora. Isto não é essencial. O que nós temos é uma criança que precisa de terapia, precisa de estimulação e que não começou ainda a fazer as terapias. Uhum. Então, eu lembro exatamente de ela me dizendo... mãe, não vamos dar nome aos bois. O que nós temos é uma criança que precisa de terapia. Tudo bem. Ela me recomendou, então, 6 sessões terapêuticas numa clínica da rede credenciada do plano de saúde. Comecei, então, a fazer as sessões, mas aqui houve daí a minha segunda negligência que eu tive que enfrentar na vida, perante o plano. E que eu cheguei no plano de saúde, olha, a médica me recomendou 6 terapias, duas terapias ocupacionais, 2 modalidades de terapia ocupacional, 2 de fono e 2 de psico. 6 semanais. O plano de saúde, na avaliação, disse, não, seu filho é ótimo. Ele não precisa de todas essas terapias. E o plano pode? Daqui a pouco você vai me explicar, né? Mas o plano pode dizer não? Então, eu ali na hora, de certa forma, até fiquei feliz. Pensei, se uma profissional da área da saúde está dizendo isso, então realmente precisa alguma coisinha só. Então, comecei as terapias. Só que daí concordei em começar com 4 semanais. Até porque eu estava num ritmo de trabalho muito grande, entendi que aquilo era adequado. Quando meu filho começou as terapias, e eu pude conhecer outras famílias e outras crianças neurodiversas,
E conversando com outras mães, eu via que em situações, inclusive, muito mais evoluídas que meu filho, aquelas crianças estavam fazendo 14, 16 sessões semanais, eu percebi que eu estava com alguma coisa errada. E então, comecei a conversar e comecei a entender um pouco mais e, na verdade, voltei para o plano de saúde, voltei para a médica neuropediatra e disse, olha, esta quantidade não atende às necessidades do meu filho. As terapias ABA, elas precisam começar numa intensidade maior por conta de poda neural, por conta de elasticidade neural, todas essas questões que afetam a primeira infância. Então, o tempo urge, eu não tenho tempo a perder. E então, nós passamos de 4 sessões semanais para 15 sessões semanais. E daí eu precisei rever. Ali eu já estava revendo tudo na minha vida. A minha profissão, meu papel de mãe, a carga horária, como eu estava sendo ludibriada por planos de saúde e escola, sempre com um sorriso no rosto, sempre com um acalento e dizendo, mãe, não te preocupa, fica tranquila. E eu percebi quão sério isso é. E eu sou advogada há 14 anos, o meu filho tem 9, faz 6 anos que eu estou nesse caminho do autismo, e eu percebi, gente, como somos enganados, como realmente não importa a saúde, o bem-estar dos nossos filhos. Nós estamos lidando numa sociedade com inversão de valores, onde o custo da escola em ter um profissional de apoio era superior à necessidade do meu filho. O custo do plano de saúde com aquelas sessões terapêuticas era superior às necessidades e o bem-estar da saúde do meu filho. Por isso que muitas vezes, aquela frase, né? Cada criança tem seu tempo lá. A gente tem que analisar. Tem pessoas que vão dizer ela porque realmente desconhecem sobre o assunto ou porque querem tentar te tranquilizar com as melhores das intenções, mesmo sabendo que isso não é bom você dizer pra ninguém. Mas ok. E tem outras pessoas que vão dizer isso pra gente porque elas não querem se envolver e ter que, como você diz na escola, a partir do momento que ela tem que dizer, não, realmente a gente tem que, vamos fazer alguma coisa. Vamos estimular, ela vai ter um trabalho. Seja com um profissional, seja com mais material, seja com alguma questão, ela vai ter que ter uma adaptação. E aí muitas escolas acabam fazendo isso só porque são obrigadas legalmente, não porque elas querem. Não. Né? Um aluno autista, ele custa mais caro. Um aluno com deficiência, ele é um aluno mais caro para a instituição. Meu Deus, agora que elas vão ficar... Infelizmente, mas né? Porque assim, ele precisa de um profissional de apoio, ele vai demandar mais tempo para adaptação de materiais, então por isso que nós nos deparamos com bastante frequência com as negativas na matrícula escolar. Com negativas o meu filho tem TEA. Então, verificando aqui, acabei de ver que não tem mais vaga. Ou então, nós permitimos apenas 1 ou 2 alunos de inclusão por turma. Isso é crime, gente. Eu acho que eu comentei com você uma vez que eu fui na escola, eu fui verificar, assim, né? A gente faz, vai eu primeiro, depois vai o marido, depois que a gente pensa e leva as crianças, a gente gostou do lugar que a gente vai, seja na escola, seja em qualquer coisa, né? E aí eu lembro que eu fui em uma delas e falei, vocês trabalham com inclusão? Ela falou, não, aqui a gente não trabalha com inclusão. A gente não aceita alunos de inclusão. Ela não teve nem... Na hora, eu nunca tinha escutado alguém falar tão abertamente, né? Porque as pessoas Todas as mães atípicas em algum momento vão passar por isso. Mas assim, geralmente elas fazem isso muito tipo, não tem vaga, não sei o quê. Não, a pessoa me disse, não, a gente não trabalha aqui. E daí, na época, nem... Que eu devia ter, sei lá, né, voltado, colocado, sei lá, processado a escola por algum motivo, mas eu fiquei tão chocada que não tive reação. Uhum. Porque eu pensei comigo, né, não, se essa escola não aceita meu filho, porque não é uma escola boa pro meu filho. Que vem esse pensamento também, né? Sou eu que agora não quero esse local pro meu filho. Só que daí a gente não faz nada e aí a escola continua não perpetuando isso, né, de que, não, a gente não inclui. E você vai criando...
Porque os alunos que estão ali dentro vão crescendo com essa cultura de não conviver com a inclusão, né? E por isso que vê o diferente com tanta discriminação. Exato. Então, vamos começar ali, então, Fabiana. Tá, eu só quero então aproveitar esse gancho e falar para as famílias atípicas e neurodiversas que, ao se deparar com uma situação como essa, como a sua, Kelly, por favor, nós precisamos denunciar. Então, era isso que eu acho que eu devia ter feito na época. Só que eu fiquei tão chocada. Quando mexe na carne da gente, a gente não sabe como agir. Mas, assim, é por isso que a gente precisa falar tanto sobre esse tema, justamente para isso. Então, quando alguém se deparar com esse tipo de situação, é preciso denunciar. Onde? Pode ser no Ministério Público. Ministério Público Estadual, Federal, Ministério Público, qualquer um. Se você entrar no site do Ministério Público Estadual, vai estar separado por cidades e por áreas de atuação. Se na tua cidade tiver uma área de atuação específica para pessoa com deficiência, pode ser lá. Se não, qualquer promotor de justiça da tua cidade. Além do Ministério Público, nós temos o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, e nós temos também as delegacias de polícia. É preciso registrar um boletim de ocorrência, porque isso é um crime. Negar vaga, aluno de inclusão, é crime. Tá, mas aí eu cheguei lá, por exemplo, nesse dia eu tava fazendo uma visita e a pessoa me disse na visita: como que eu vou provar isso? Porque eu posso voltar lá e daí eu teria que ter uma negativa da matrícula para provar? Não, ninguém vai dar uma negativa por escrito. Ninguém, não. Porque eles sabem disso. As pessoas têm que produzir provas, porque no judiciário quem alega prova. Então, assim, se for necessário, assim, a gente não tem este ímpeto no momento da conversa, não, porque nós... vai lá, tipo, visitar, né? Exatamente. Mas, assim, uma pessoa falar uma coisa dessa, você pode simplesmente pegar o telefone e não de forma clandestina, de forma notória, pública, e dizer, por favor, repita para mim, por favor, o que você está falando. Ou então você pode chamar uma testemunha de alguém que esteja ali no entorno e dizer, por favor, você pode só ouvir novamente o que esta pessoa está falando aqui? Eu não estou falando em se exaltar, em nada. Eu estou falando em você registrar a ocorrência. Uhum. Para que exista a prova desta negativa. Uma mãe uma vez me relatou que foi numa determinada escola e falou que o filho dela era de inclusão. E obviamente naquele momento não existiam mais vagas disponíveis, as vagas já haviam se encerrado, né? E que naquela mesma tarde ela foi no supermercado, próximo a algumas quadras, e haviam pessoas entregando panfletos daquela referida escola escrito vagas abertas. Por isso que eu já fiz isso, tá? De ir em escola e não falar no primeiro momento que meu filho é de inclusão. Aí, a hora que eu vou com a matrícula, eu levo o laudo junto. Perfeito. Com todos os documentos, tá aqui. Perfeito. Porque tem vaga, então, né, você vai ter que matricular meu filho. As pessoas têm que entender que quando uma instituição de ensino recebe uma licença para abrir as portas, ela não pode escolher quem ela vai atender. Ou ela vai atender a todas as crianças ou a nenhuma. As pessoas que precisem de uma adequação, de um apoio, quem deve providenciar é a escola. E não pode haver o cerceamento do público. A escolha, porque senão fica muito fácil. Eu vou atender só um tipo de pessoa. Ou um plano. Já pensou o plano de saúde? Escolher que só vai atender pessoas saudáveis? E de repente exigir que você tenha uma prova familiar, que você não tenha... ninguém que tenha ficado doente na tua família, alguma coisa assim. Não é justo. A gente vai entrar nos planos daqui a pouco, porque tem uma questão dos planos aí que... Outro dia eu recebi o relato de uma pessoa que trabalha em RH, assim, e que o plano de saúde é da empresa empresarial, mas daquele funcionário específico, porque tinha um histórico lá, eles não quiseram fazer, né? Uhum. Então, assim... Hoje eles estão, inclusive, investigando
a vida da pessoa, se ela já tem doenças, não sei o que, não sei, um monte de coisa, né? Ou da família, assim. Mas a gente vai entrar depois. Tá. Senão a gente já desvia. Fabiana, e aí, nesse momento ali que você falou, né? Você como mãe, e sendo advogada, você passou por situações. Inúmeras. E na escola, assim, falando da escola, como que foi resolvidas as questões aí? Exatamente como você acabou de relatar para mim um pouquinho antes. Aquele local não servia para o meu filho. Uhum. Então, antes de adotar qualquer medida com relação a providências criminais puníveis para aquela instituição, antes daquilo, a minha preocupação era que eu tinha uma criança com 3 para 4 anos, não verbal, que precisava de uma escola, e eu precisava de uma escola com inclusão, de fato. Uhum. Então, eu comecei esta dinâmica de começar a procurar escolas e recomendo às famílias que busquem, entre outras famílias atípicas, recomendações de escolas. Esse é o caminho. Se alguém aqui de Curitiba me pede uma recomendação de escola, eu sempre digo, entre no grupo de mães, grupo de famílias atípicas e mencione, eu moro em determinada região. Alguém me indica uma escola inclusiva? E outra coisa também, às vezes, é conversar com professores daquela escola sem saber que... Porque os professores também te contam muitas coisas. Exato. Que realmente acontecem dentro da escola. Mas nunca ir no escuro. Porque, infelizmente, lidamos com uma sociedade segregatória de pessoas com deficiência. Uhum. Tá, então vamos lá. Eu recebi o laudo para os pais que estão aqui, né? Tá. Assim como você pegou e foi lá e mudou seu filho de escola, né? Mas mudei meu filho de escola. se o pai quisesse deixar naquela... Então, seu filho já era matriculado naquela escola. Já. Aí ele recebeu o laudo. Uhum. Aí você notou que a escola não queria tomar as providências que precisava para que ele tivesse um bom desenvolvimento. Porque a escola, gente, o autismo, eu falo, não é só você levar na terapia. Não é na terapia só que você vai resolver as questões. É na escola, em casa, em todos os lugares, né? Porque essa criança convive. Sim. Então, já tô nessa escola, mas a escola não quer tomar nenhuma atitude legalmente e eu quero manter meu filho aqui. O que eu precisaria fazer? Bom, a primeira coisa é você marcar uma reunião com a escola e apresentar o laudo formalmente. Eu também vejo, assim, muitas vezes, a escola não toma providências. E eu digo, vocês marcaram uma reunião? Vocês apresentaram o laudo formalmente? Porque às vezes os pais, na hora de buscar o filho na saída da escola, dizem, olha, eu tenho laudo. Eu quero que façam tal coisa. Mas, gente, tem que tomar a medida adequada. Então, primeira coisa, marque uma reunião com a escola, com a orientadora pedagógica da escola, eventual professora daquela série, apresentem o laudo e peçam uma cópia da ata da reunião. Uhum. Que esteja especificando que você está apresentando o laudo e com as solicitações que a família quer. Então, você, na qualidade de pai ou mãe responsável por aquela criança, ou adolescente, vai pedir, então, ou fracionamento dos materiais, adequação do material, ou um profissional de apoio, ou então uma acessibilidade especial, porque nós temos crianças que não gostam de muita luz ou de muito barulho. Então, isso também precisa ser adequado ao ambiente na sala de aula. Então, todas essas questões precisam ser levadas na reunião. Mas isso tudo tem que estar no laudo. O pai não pode, porque o pai pode chegar e dizer, eu quero isso, meu filho, se não está especificado no laudo. O laudo, ele não vai especificar com todos estes detalhes. O que traz essas especificações é o relatório terapêutico. Relatório terapêutico... De uma equipe, então. Isto, de uma equipe multidisciplinar. Não, que muitas vezes... Então, mas digamos, pode ser só o relatório dessa equipe
com o laudo. Sim. E pode ser só o laudo do médico também, especificando, se não tiver essa equipe. O laudo tem que ter o diagnóstico do TEA, Sim. a CID. E pode ter alguma eventual recomendação, como profissional de apoio ou qualquer coisa. No relatório terapêutico vai ter as especificações. Uhum. Então, assim, as metas a curto e longo prazo, onde se pretende chegar e o que se espera, inclusive, do ambiente escolar. Então, o adequado, em tese, é apresentar tudo isso. É porque eu falo isso porque, geralmente, quando você vai na escola, você só passou pelo médico. Uhum. Porque tem um processo, geralmente, grande, em prazo, entre você ter ali o laudo com o que o teu filho precisa e você realmente começar a fazer com aquela equipe, né? Uhum. Porque, infelizmente, para muitas pessoas, ou o plano de saúde fica negando, demora, ou não tem um né? plano de saúde, né? Não, você tem razão. Numa primeira abordagem, sim. O laudo com a especificação que for mais adequada àquele caso. Conforme aquela criança vai sendo acompanhada terapeuticamente, estas reuniões elas precisam ser regulares. Qual a média? Gente, pelo menos uma vez por ano. Pelo menos, né? Pelo menos. Porque muda tão rápido o desenvolvimento da criança. Eu não sei. Eu, com relação ao meu filho, o combinado com a escola é uma vez por semestre. Pelo menos. Eu faço uma reunião com a diretora pedagógica, com a professora dele e com o principal terapeuta que está acompanhando o meu filho. Eu levo o terapeuta até a escola para fazermos uma reunião juntas. Eu não entendo de marcos pedagógicos, mas eu dou pitaco. Sim. Porque eu falo que mãe também, quando tem um filho com qualquer demanda diferente, gente, a gente vai lá e estuda pra caramba, a gente não tá falando com a pessoa leiga totalmente também. Então assim, uma vez por semestre eu organizo essa reunião, nós olhamos o plano de ensino individualizado, o PEI, do meu filho, onde nós pretendemos chegar naquele ano, naquele semestre, e eles conversam sobre os marcos pedagógicos e eu só fico ali. Gente, não esqueçam, tem que colocar o Heitor lá no primeiro assento, senão ele distrai muito fácil. Gente, o Heitor não tem paciência para textos longos, então eu precisava que fosse fracionado. Então, a escola é muito bacana, a escola do meu filho é realmente uma escola inclusiva, uma escola regular, de ensino regular, porém com inclusão. Então, ela fez, inclusive, uma caixa. O hiperfoco do meu filho é robótica. Então, ele tem uma caixa dele, que tem recortes de robôs, daqueles seriados japoneses e coisas que se tornam robôs, se tornam... Tem de tudo um pouco lá naquela caixa. Então, quando ele começa a desestabilizar ou precisar ali de um respiro, ele vai para a caixa dele. Tem as coisas dele e tal. E isso é uma forma de uma oxigenação do cérebro dele para ele poder voltar àquela atividade. Que não é o que a gente falou antes ali, né? Que não é você pegar e deixar a criança, agora a criança, né, lá jogada no final da sala. Você usou o exemplo da caixa de Lego que eu achei perfeito, assim, né? Não. É naquele momento, só que ele precisa para voltar a atenção dele. 5 minutos, 10 minutos no máximo, é só para uma oxigenação, para ver esse fracionamento. E aí vou ainda ficar só mais uma questão ali dessa criança do laudo, tá? Em torno desse laudo. Vamos lá. A criança ainda não fechou um diagnóstico, mas ela já está nesse processo de que alguma coisa, algum atraso ela tem, alguma questão, não tem o nome daquilo ainda, né? Exatamente. Quando essa criança já está sendo investigada, né, a escola já tem também que tomar providências. Sim, né? Porque nós temos 2 leis, a Lei Berenice Piana e a Lei Brasileira de Inclusão, determinam que todo o aparato legal existente para pessoas com deficiência e pessoas com TEA se aplicam, inclusive, quando está em investigação. Justamente por conta desta poda neural, dessa elasticidade cerebral que nós precisamos explorar o quanto antes.
Então, quanto tempo uma família vai precisar esperar por um plano ou então pelo SUS para ter, de fato, um diagnóstico? Muitas vezes 2, 3 anos, gente. O diagnóstico do meu filho só saiu quando ele tinha 5 anos. Só que ele já estava em terapia desde os 3. Exato. Então, hoje ele é verbal, hoje ele é oralizado, hoje ele está em processo de alfabetização, já estamos evoluindo bem. Ele é muito bom em matemática e assim, é essa a ideia, que ele vá para a escola, que ele acompanhe os conteúdos. Inclusive, eu fiz ele reprovar 1 ano, porque eu vi que ele não estava acompanhando a turma, e que os materiais não sejam facilitados para ele. Isso é muito importante, gente, porque uma vez recebi tarefa de casa que eu tive vontade de chorar, porque era uma tarefa de casa para uma criança de 4, 5 anos e ele já estava com 8, 9. Porque aí você tá... Como é que a gente fala? Tá tirando o direito daquela criança de aprender. estar de igual para igual ali Exatamente. com seus colegas. Porque a adaptação, aí é que tá, a adaptação ela é muito mal interpretada ainda. Acho que falta evoluir muito de entender o que é uma adaptação. E aí a gente vai tanto para as questões ali de crianças com TDAH, crianças autistas, crianças com altas habilidades. Que você fala em adaptação ou, por exemplo, altas habilidades, você acha que é dar um monte de matéria para criança. Que não é, né? Não. Daí, a criança ali, autista, você acha que a criança tem um déficit enorme ali e que não é capaz de fazer as atividades. O julgamento estava vindo por aqueles adultos com relação a uma criança de 8 anos na época, já dizendo que ele não estava apto a acompanhar. Acho que apto a acompanhar aquela turma. E eu sei que ele estava. Então, eu tive que ir até a escola e dizer: fracionar não significa facilitar. Eu quero que ele tenha o mesmo conteúdo que os outros alunos. A única diferença é que talvez ele precise respiros numa atividade muito extensa. Mas é a única diferença que ele tem com relação às outras crianças. Eu até... Aqui a gente passou por uma outra questão. Tem um laudo também de altas habilidades. E aí, foi o laudo de altas habilidades para a escola. E a escola, sei lá por quê, achou que tinha que fazer a prova separada dos outros alunos. A gente não pediu para fazer. Em nenhum momento a gente falou, tem que fazer prova separada dos outros alunos. E aí, toda vez que tinha prova, tirava da sala e colocava numa sala diferente. E odiava. Por quê? Porque, sim, né, tipo, eu estou sendo tirada, todo mundo tá olhando para mim. E a prova era mais fácil. Exato. Tipo, era diferente a prova dos outros. Mas por que você tá fazendo uma prova diferente? Porque não é uma prova que, por exemplo, quando tem TDAH, que você tem que fazer uma questão, ou né, questões mais diretas, mais curtas, as perguntas ali, né? Não, era uma inferior. A gente via aqui no inferior. Então, assim, a escola não tem esse direito, né? Não tem. Inclusive, a escola tá fazendo com que este aluno se sinta, além de diferente, se sinta menor do que os outros alunos da sala. Isso é discriminatório, isso é cruel. Isso é extremamente cruel. É você minimizar as potencialidades daquela criança. É dizer para uma criança de tenra idade, sei lá, 5, 7 anos, dizendo, olha, você não é capaz. Olha o impacto que isso tem na vida de uma pessoa para sempre. Tem impacto nessa parte, impacto social, que é uma das coisas que a gente mais busca ali, que criança autista mais tem dificuldade, que é socializar. Sim. E aí ela já tem um estigma dos outros amiguinhos aí. Porque tá sendo tirada e ela já fica com vergonha. Daí já vem a questão que a gente luta tanto contra bullying. Mas às vezes é um fator ali que gera bullying involuntariamente, às vezes, sim, né? Sim. Muitas vezes. Então, eu lembro que a gente pediu, acho que eu pedi uma vez, pedi duas, acho que tive que pedir umas 3 vezes, assim, não quero mais que faça, né? Pra tomar nota e tá bom, não vamos usar isso assim. Que absurdo.
Eu não sei de onde que as escolas às vezes tiram umas coisas. Teve um outro caso, que aí eu também, eu não sei qual que é o entendimento, que eu vou falar de novo de altas habilidades, porque também a gente convive, o canal aqui recebe muitas pessoas em busca do assunto, e altas habilidades está em um limbo ali, Fabiana, porque não tem um CID. Uhum. Mas precisa de às vezes precisa de tanta terapia para a parte sensorial. Então, TO, psicólogo, Sim. várias questões ali. E precisa de muita questão de adaptação também nas escolas. E olha a potencialidade que essas crianças têm se exploradas adequadamente. Exatamente. E aí a mãe desse menino, é uma amiga, assim, uma mãe, ele foi diagnosticado com altas habilidades, e aí ela levou lá na escola, e a escola falou, aqui a gente não quer aluno nem mediano, não, aqui a gente não quer aluno nem que se saiba demais e nem o que é ruim demais, a gente quer o mediano. Então, a gente não vai adaptar nada? Perfeito. Então, esse lugar tem que fechar as portas, porque ele não pode escolher o público. Então, ele precisa ter revogado a licença que permitiu ele de atender crianças, porque ele está escolhendo o público que ele quer atender. E quando ele bateu na porta da prefeitura para pedir uma licença, ele se comprometeu a atender todos os públicos. Então, esse lugar precisa ser denunciado. A gente fica, né, fala assim, tem tanta coisa que você deve escutar todos os dias um monte de exemplos, né? Tipo, um monte, assim. E é triste, porque a gente, assim, não raras as vezes, eu me coloco no lugar daquela mãe, daquele pai que chegam ali. Inclusive, nós trazemos também essa empatia, essa dor. Eu conheço a dor de famílias atípicas. Eu sei o que é o luto de um diagnóstico, eu sei o que significa você ter medo do futuro, eu sei o que representa isso. Então, assim, quando uma família me procura e diz assim, olha, meu filho está sendo discriminado por esta escola, nós temos que adotar as medidas adequadas, as medidas cíveis, as medidas criminais adequadas, para que este tipo de situação não vire rotineira. E daí eu tive um caso recente que uma criança foi convidada a se retirar da escola porque ela tinha crises em outubro do ano letivo. Em outubro. E foi os pais no meu escritório, eu os atendi e aquele pai chorava copiosamente. Porque ele não... E era um pai extremamente intelectualizado, doutor, pós-doutor em não sei o quê, e que ele estava vendo ali a discriminação do seu filho pequeno. E nesse caso nós adotamos as medidas cíveis, as criminais, e a família insistia dizendo para mim, olha, eu quero que eles respondam por isso, mas não queremos dinheiro. Eu disse, gente, a questão é que se não impusermos uma multa dolorida a uma instituição como essa que visa exclusivamente o lucro, ela não vai aprender. Então, assim, a punição, ela tem que ter um sentido de educação também. Uhum. Nós não estamos buscando uma indenização ou recursos materiais, mas eu quero que doa naquela instituição para que ela não volte a repetir esse tipo de conduta. E o único meio de fazer doer é através do financeiro. E que tem um impacto ali, né? Demais. Porque eu até mencionei para essa família, o que vocês querem? Um pedido de desculpas? Um pedido de desculpas vai desfazer a dor que o filho de vocês sentiu em não ir na excursão da escola porque não foi convidado? Um pedido de desculpas apaga isso? Nem a indenização. Mas eles vão pensar 2 vezes antes de fazer novamente. Exatamente. E mesmo que você não queira o dinheiro, você pega esse valor, então, e, sei lá, reverte em alguma outra coisa que beneficie a comunidade de modo geral, né? Sim. Mas é importante para que outras pessoas não passem pelo mesmo. Exato. Porque ela vai pensar melhor, porque se um foi
né? De repente, se ela fizer de novo, mais alguém vai, e daqui a pouco vai começar a pesar aquilo na parte financeira. Vai começar a não compensar mais ser uma instituição exclusiva, uma instituição excludente, né? Exatamente. Então, compensa mais adequar material e ter profissional de apoio do que responder criminalmente e civilmente. Então, as escolas, vamos lá, já do começo, então, a gente já falou, né? Então, você tem o laudo, vai lá na escola. Faz uma reunião. Não pode negar a matrícula, primeira coisa. Não pode. Não pode dizer que não tem vaga mais naquela turma que já tá lotada. Não pode. Aí, aceitou a matrícula. Começa essa criança para ela realmente ser incluída, porque também não é só aceitar a matrícula e deixar a criança jogada lá no canto. Não, exato. Aí a criança precisa de adaptação, a escola tem que adaptar. E a escola, e quando essa criança precisa de uma pessoa, tipo, um acompanhante, não é terapêutico que a gente fala, né? É acompanhante, uma profissional de apoio. Porque o terapêutico, outro dia que eu fui entender bem a diferença, né? É outra questão, né? O atendente terapêutico, AT, que a criança tem, mas que algumas crianças têm direito, sim, a ter, sim. Mas aí é outra questão, né? Sim. Tem direito a ter na escola também, né? Isso. Mas aí não é a escola que é obrigada a pagar, né? Não, daí é o plano de saúde, né? É. Mas, então, aí essa escola, a criança, cada uma vai ter que ter um atendente junto ali, ou essa turma, por exemplo, que tem mais de uma criança, digamos, tem dois diagnósticos lá. É um para cada um ou é um para a turma? Como que é determinado isso? Quem vai determinar são as famílias. Tá? Então, assim, a família, em parceria com a equipe multidisciplinar que atende aquela criança e em parceria com o médico que acompanha aquela criança, vão definir se é adequado ou não ter um profissional de apoio. É que tem criança que não precisa também, né, gente? Tem criança que não precisa, exatamente. E tem criança que também não é recomendado ter. Porque senão ela pode até desenvolver uma dependência de ter sempre alguém do lado. Então, cada caso é único, assim como o espectro, né? Ele é único. Então, precisa ser analisado isoladamente. Então, se aquela criança, nesta parceria, terapeutas, médico, escola, percebem que aquela criança tem uma necessidade de um profissional de apoio, a família, então, vai solicitar ao médico para fazer um laudo médico requisitando o profissional de apoio. Não basta a família simplesmente pedir, precisa do laudo médico. E o laudo médico deve ser entregue à escola para que a escola providencie esse profissional de apoio. Isso tudo, ele é um direito previsto em lei para as crianças que tenham algum tipo de deficiência, seja dentro do autismo, seja qualquer síndrome, seja dentro de alguma deficiência que demande esta necessidade. Então, a família solicitará à escola o profissional de apoio apresentando o laudo. Se a escola, nós estamos tendo uma prática muito comum de diversas negativas, dizendo, principalmente em rede pública de ensino, rede municipal e estadual, que profissional de apoio eles estão disponibilizando apenas para crianças que não consigam ir ao banheiro sozinhas ou que não consigam se alimentar sozinhas. Que aí já entra a questão do terapêutico daí, não é? Só que isto não cabe à escola definir parâmetros. Quem define se aquela criança precisa ou não de um profissional de apoio não é a escola. É a família com a equipe multidisciplinar terapêutica e o médico. E aí vai para a escola, vamos falar o exemplo da escola pública, mas pode se aplicar também à escola particular. O médico determinou que precisa. A realidade é que a gente vê que demora bastante, em muitos casos, para conseguir esse profissional. Nesse tempo que não tem este profissional, a família pode alguém da família estar ali dentro junto com essa criança? Como que fica essa criança nesse período que ela precisa de alguém, mas ela não tem alguém?
Então, Porque eu já vi mães dizendo, ai, não deixam eu ficar. Mas não pode, né? Não pode, pelo que eu sei, não pode. Até porque eu acredito, eu não sou da área pedagógica e nem quero interferir, cada um no seu espaço, mas eu não sei, mas a gente sabe que os nossos filhos conosco são diferentes. E eu acredito que esta influência não seja benéfica para o pleno desenvolvimento. Aí se justificaria. Mas o que fazer? Esta família deve solicitar à escola por escrito. Lembrem da ata da reunião lá. Tem que pegar uma cópia da ata por escrito. E peçam a negativa também por escrito. Porque a negativa geralmente vem ou por telefone ou então na saída da escola quando entregam a criança. E isso não dá. Tem que ser uma negativa por escrito. Por isso insistam. O chato tem preferência? Então insistam. A negativa tem que ser por escrito e então entrem com uma ação judicial. Famílias que recebam até 2,5 salários mínimos em média podem recorrer à defensoria pública ou a um advogado dativo na sua cidade e fazer este processo de forma gratuita. Se a família ofere uma renda superior a este valor, contratem um profissional, um advogado especialista da área, para fazer uma liminar, um processo contra a escola, contra o município, contra o estado, enfim, contra aquela instituição para requerer esse profissional de apoio, inclusive com tutela de urgência, porque aquela criança não pode esperar. Se há o laudo médico, há urgência. Isso é bem importante, porque às vezes a gente vê a criança ficando 2, 3 meses no começo do ano porque não tem mais que isso. Tantos profissionais. Mais que isso. Eu tive uma família que ela foi enrolada pela escola 1 ano e 3 meses. Nossa, chegou a passar de 1 ano, né? Tipo, passou. De um ano pro outro. Era uma escola municipal e ela solicitava. Foi pro núcleo, agora tá indo pra secretaria. Não, já tá vindo a resposta. E nisso aquela criança ficou 1 ano e 3 meses sem apoio. E ela só conseguiu esse profissional mediante uma liminar judicial. E a gente fala aqui também, acho que é bem importante, o pessoal fica falando, mas já tem o professor, né? Por que precisa? Gente, eu sempre falo assim, como professora, né? Você vai ter lá 40 alunos para você tomar conta na tua sala. Aí você tem as demandas que você tem que pensar, tem que estar junto ali, né? Sim, mais de perto. Esse professor, ele não vai conseguir dar conta de tudo. Então, ele precisa realmente desse profissional. Esse profissional é para auxiliar na dinâmica realmente dessa sala, que vai além de auxiliar só esse aluno, na verdade, né? Auxiliar toda essa sala, esse professor, para que realmente aí você consiga fazer um trabalho para que essa criança esteja incluída com todo mundo ali dentro, sabe? Até porque é preciso pensar também não só no momento em sala de aula, como também na hora do recreio, Sim. Na hora de buscar um livro na biblioteca. Este profissional vai fazer esta adaptação para esta criança. Vai fazer todo não vai percorrer os passos por essa criança, mas vai instruí-lo. Por isso que é tão importante a sua atuação. E outra coisa que eu queria saber era assim, a criança, quem que determina se essa criança vai para a escola regular ou para a escola especial? É o pai que decide? Eu tenho o direito de escolher, não, meu filho vai para essa escola? Ou a escola pode chegar e me impor, não, aqui não é para o seu filho, ele tem que ir para outra escola. Não. Bom, na Constituição Federal tem lá o artigo 208 que fala que é direito de todos terem acesso à educação em classes regulares de ensino. Esta decisão, se aquela criança deve ir para uma instituição específica para crianças com deficiência ou escola regular, esta decisão pertence à família, tá? A família deve definir, junto com a equipe terapêutica e junto com o médico que acompanha esta criança, qual é a melhor opção para o caso concreto, para
para o caso daquela criança. Então, assim, aquela criança que tem algum tipo de deficiência, ela deve ser incluída nas classes regulares de ensino, escolas regulares, com a adaptação do seu material, com a adaptação sensorial que ela precise, profissional de apoio, enfim. E, excepcionalmente, para as escolas que tenham um ensino especial para crianças com deficiência. Então, é uma exceção e não a regra. A regra é criança com deficiência vai para a escola regular. Para a escola regular de ensino, se os pais assim entenderem. Enquanto que, se os pais perceberem que aquela criança não tem condições de estar no ensino regular, daí sim verifica-se uma escola especializada. Tá. Acho que essa parte da escola a gente explorou bem, assim. Se o pessoal ficou com mais alguma dúvida, alguma questão, também pode deixar aqui pra gente nos comentários. Né? Fabiana responde depois, né, Fabiana? Respondo tudo. Respondo tudo. Então vamos agora pro outro grande pilar aí das nossas lutas, né? Das nossas lutas. Que são os planos de saúde. Sim. Plano de saúde. Ele pode determinar, assim, também... Vamos começar lá, tipo... O médico te deu a recomendação do que aquela criança precisa. Então, os planos de saúde, ele pode interferir na parte de escolha de número de horas, de tipos de terapia, de profissional que você tem que levar seu... Tem que ser só o credenciado? Como que é? Tá. Ai, plano de saúde é complicado, hein, gente? Vamos lá. É uma briga. Eu só pro meu filho eu tenho 3 ações contra plano de saúde. Você é advogada. Não, a gente... Isso que você é advogada, então imagina, né? É que muita assim... coisa, meu. É incrível nós vivermos numa sociedade em que precisamos brigar por direitos. Tá lá explícito. Tem direito a tal coisa, mas mesmo assim nós precisamos bater na porta do judiciário e dizer, olha, meu filho não está sendo atendido. Olha aqui, senhor, excelência, olha aqui, ó. Eu pedi para o plano de saúde, o plano de saúde me negou. É isso que nós fazemos, os advogados. Algo que está óbvio, que está ali na lei e que está sendo negado. Mas enfim, tá, passando essa parte. Com relação ao plano de saúde, quem define as modalidades terapêuticas, a quantidade de sessões, é o médico que está acompanhando essa criança em parceria com a equipe multidisciplinar terapêutica. Não cabe ao plano de saúde, como aconteceu comigo, o plano de saúde me chamar e dizer assim, ai, teu filho é ótimo, mãe, não precisa se preocupar, que o médico colocou 6 sessões, ele é ótimo, olha como ele é lindo, 4 para ele tá ótimo, e a mãe ainda fica envaidecida, né, achando, não, aquele médico realmente não sabe de nada. Quando, na verdade, aquela criança não precisava de 4, 6, ela precisava de 12, 14, 18 terapias semanais, de diversas modalidades. O plano de saúde, o objetivo dele é oferir lucro. E com isso, ele quer se desonerar de obrigação financeira. Ele quer que aquela criança custe menos para ele. Então, por óbvio que as recomendações da análise do plano de saúde serão sempre inferiores, serão sempre muito aquém as necessidades daquela criança. Por isso, peçam para o médico, quando fizerem o laudo médico, especificar a quantidade de sessões, porque senão, se o médico só colocar modalidade, se houver uma vez por semana, está atendendo. Então, a quantidade de sessões, todas as modalidades terapêuticas e, principalmente, qual a versão terapêutica mais se adapta àquela criança. ABA, Denver, Bobat, ESDM, IRIS. Existe uma gama de opções terapêuticas, de formatos de modalidades terapêuticas, e o médico deve prescrever a que melhor se adequa à criança. Que o judiciário recomenda. Famílias,
com o laudo médico, busquem a rede credenciada do plano. É justo que nós devemos buscar a rede credenciada. Então, você entra em contato com o plano, apresenta o laudo médico dizendo, olha, eu preciso de todas essas modalidades nessas sessões. O plano, então, vai te indicar algumas clínicas credenciadas. Você liga nas clínicas, gente, de preferência, por WhatsApp para ter isso por escrito, tá? Porque lembrem que advogado gosta de prova. Peçam por WhatsApp, oi, clínica tal, vocês atendem estas modalidades terapêuticas? Ah, atendemos. Vocês têm nesta quantidade? Ah, não, família, nós precisaremos colocar vocês numa fila de espera. Qual é a tolerância de uma fila de espera? 1, 2 semanas, no máximo. Passou disso, se trata de uma negativa do plano. Porque aqui em Curitiba nós temos clínicas com filas de espera de centenas de crianças. E nós temos outras clínicas aptas a atendimento, porém o plano limita-se a dizer que não está credenciando novas clínicas. Então, na ausência de clínica credenciada, de vaga em clínica credenciada, o plano de saúde deve custear no formato particular. Inclusive, se for numa cidade limítrofe, estamos na região metropolitana de Curitiba, se for designado para Pinhais, para alguma cidade da região metropolitana, o plano de saúde deve custear o transporte. E são coisas que as pessoas não sabem, as pessoas desconhecem. E às vezes ficam numa fila de espera por até ano. Quando, novamente, nós temos um perigo de poda neural, nós temos a questão da elasticidade cerebral que nós precisamos explorar, e todas essas questões que cada vez elas diminuem com o passar da idade das crianças. Por isso, o tempo é precioso para uma terapia multidisciplinar para uma criança autista. Eu não sabia mesmo dessa questão do transporte, que também deveria ser custeado, né? Se não houver vagas dentro da cidade e o plano de saúde direcionar para uma clínica fora da sua cidade, mesmo que em região contínua, como Curitiba, o transporte deve ser custeado. E quando acontece aquele caso também que você vai lá para a clínica, mas sabe aquele esquema que tem muitas, né? Que é super rápido ali o atendimento, sei lá, 30 minutos, e não tem um olhar específico. Sabe quando é como se fosse... Uma alta rotatividade de profissionais. E a criança criou vínculo com aquele profissional, já saiu, vem outro. Que a gente sabe que no autismo também tem essa questão de ser muito difícil, às vezes, né? Tá criando vínculo com um, vem, quebra. Muito. E assim, aqui é uma crítica que eu vou expor ao judiciário. Quando nós tivemos recentemente um julgamento por parte do STJ a respeito do rol taxativo, do rol exemplificativo. Apesar da comunidade atípica ter ganhado o direito de ter confirmado que o rol é exemplificativo e não taxativo, mesmo assim, depois deste julgamento, o judiciário passou a olhar com olhos de pena, talvez, para os planos de saúde. Pobrezinho, eu escuto isso muito. Desse jeito os planos de saúde vão quebrar. Gente, isso não é verdade. Isso é um absurdo sem fim. O plano de saúde deve cobrir todas as modalidades terapêuticas, tudo que está prescrito pelo médico, porque ele assumiu o risco. É como a escola, quando ele definiu que iria abrir este negócio, porque ele está oferindo lucro. Não acreditem que é uma sociedade cooperativa de médicos. Porque não é. Ofere lucro. E por isso que está acontecendo tantos cancelamentos unilaterais. Essa semana mesmo nós tivemos a notícia de uma idosa de 102 anos que teve o seu plano de saúde, que não era pouco, ela pagava um total de R$ 9.300 por mês, o plano de saúde, e teve o plano de saúde
interrompido unilateralmente porque não havia mais interesse por parte da operadora do plano de saúde em ter aquele contrato. Depois de 30 anos. Eu escutei isso também de uma mãe, assim, num desses grupos de mães de autista, assim, que também eles estavam, parece que, cancelando o contrato dela. Uhum. E a partir se ela quisesse continuar, ela teria que entrar em um novo plano, que aí teria coparticipação, porque antes dela não tinha Claro. coparticipação. Veja só, não é benéfico para o plano isso? E aí as pessoas vão dizer, não, mas coparticipação... Mas, gente, tem gente que... É isso que você falou, é 20 horas, 40 horas. Não Você tem vai como. fazer coparticipação, você não tem dinheiro para pagar a coparticipação. Não tem. E outra coisa também, nós vemos também, é preciso ter uma cautela para ver se o plano de saúde não está transferindo a responsabilidade financeira para a família. Porque muitas vezes eles alegam como coparticipação e quando você vai ver, mas espera aí, um custo de coparticipação de R$90 a sessão? O profissional nem recebe isso, O provavelmente. profissional não recebe isso. O profissional está recebendo R$50. É. Então, assim, é preciso analisar o contrato celebrado entre as partes, porque tem diferenças entre contratos. É preciso analisar o que foi celebrado naquele contrato em termos de coparticipação, em termos de limite de cobranças, porque às vezes tem lá a especificação do valor, mas tem que também ter uma especificação com relação à quantidade. Ou então até qual o limite mensal. Isso tudo, se houver uma negligência, se houver uma omissão daquele contrato com relação a este esclarecimento, é possível discutir o contrato judicialmente, sem rompê-lo. E lembrando que sempre que o plano de saúde optar pelo cancelamento unilateral, se houver alguém daquele núcleo familiar vinculado àquele contrato que esteja em tratamento contínuo, como é o caso do autista, o contrato não pode ser interrompido. Ou então alguém que esteja em tratamento oncológico, porque são os dois tratamentos que os planos de saúde mais detestam, né? O tratamento para autista e o tratamento oncológico, que são os mais caros, que demandam mais profissionais. Então, se houver algum desses tratamentos, é possível reverter o cancelamento judicialmente. Eu fico pensando, né, tipo, a pessoa tá com câncer, às vezes a gente sabe muito como é desesperador para muitos pacientes oncológicos ali, tipo, de conseguir mesmo, né, tipo, acesso. Outro dia eu vi uma menina fazendo... Ele acabou fazendo uma vaquinha e tudo mais, porque a medicação era caríssima, assim. É caríssimo. Surreal de cara, assim. Pois é, mas o tratamento, sabe, tipo, era surreal, assim. Uma pessoa que contribui a vida toda. Na hora que ela precisa, o plano de saúde olha para aquele contrato e diz, olha, agora não me compensa mais. Esse contrato agora inverteu, ficou muito caro para eu pagar, para eu assumir. Então, eu não quero mais, eu vou romper. Não me parece algo justo. Então, eles não podem fazer isso. Não podem. Eles estão fazendo. Estão. Mas não podem. Não podem. Procurem um advogado da área da saúde para reverter esta decisão unilateral por parte do plano de saúde. E aí, quando, por exemplo, eu quero mudar de plano de saúde também. Tô lá e quero trocar. Quando eu mudo de plano de saúde, eles podem negar isso, assim, de colocar carência de novo, mesmo que eu já estou pagando, fazendo tratamento, mas eu quero mudar de operadora. Tem alguma restrição? Bom, são contratos diferentes, tá? Então, existe a questão da portabilidade. Portabilidade. Isso, a portabilidade de contratos de planos de saúde. Só que assim, cada caso é um caso, gente. Então, digamos que eu tenho Pensar no autista ali que tá fazendo o tratamento dele. Mas olha só, eu tenho um contrato aqui simples, que tem cobertura do básico. E daí, por conta do custo, eu vou para um plano de saúde melhor, com maior abrangência. O que o judiciário fala? Olha, você tem portabilidade daquilo que você tinha nesse simples aqui. Você vai ter carência com relação àquilo que não estava coberto neste plano. Porque senão fica muito fácil a pessoa
Entendi. Pega um plano de saúde que paga R$100 e depois escolhe um que tem uma cobertura máxima e ele diz, agora eu quero portabilidade. Você só vai ter a portabilidade do que você tinha nesse contrato simples. Em relação a outras questões novas do teu contrato novo, você vai cumprir carência. Então, é preciso também analisar essa questão contratual entre planos de saúde. E aí, quando eu entro e peço lá pro plano de saúde uma terapia, essa terapia, ela tem que estar dentro do rol da ANS, isso? Sim. Então, Mas tô perguntando, por exemplo, agora a musicoterapia já foi, né, aceita. Uhum. Mas eu lembro quando a gente entrou com o liminar, eles não aceitaram a musicoterapia. O juiz negou. Uhum. E daí a gente pensou, recorre ou não recorre? Vai que recorre, depois tem que pagar tudo. E a gente acabou, não, então deixa fora. Porque a gente tem medo também, né? Tipo, lá na frente você tem que pagar uma conta gigante que você já tem que... Né? Sim, sim. Mas então tem que estar dentro do rol da ANS. Sim. O que está no rol da ANS é obrigatória a cobertura. É discutível tratamentos que sejam considerados, o judiciário fala, experimentais. Então, assim, é preciso analisar qual é o tratamento. Nós temos pessoas que buscam tratamentos bastante exóticos, muito loucos às vezes, tá? E daí o judiciário não tem como compelir o plano de saúde a fazer a cobertura de um tratamento experimental. Tá? Mas nós temos, quando há estudos e quando há fundamentação teórica para determinada terapia, modalidade ou remédio, então o judiciário, você deve buscar a guarida do judiciário para que ele possa analisar aquele caso concreto. É o caso do canabidiol. O canabidiol muito se discute com relação ao uso da cannabis para tratamento, principalmente relacionado à fibromialgia, ao tratamento para autismo, a quem tem dores crônicas, principalmente oncológicas. Então, o canabidiol, ele pode ser um bom auxílio, desde que seja regulamentado pela ANS, desde que seja prescrito por médico e tudo mais, e não um caráter experimental. E aí também outra questão do plano de saúde, que você falou ali antes, que eu perguntei, né, do AT lá, né, do atendente terapêutico. Quando o médico solicita, o plano de saúde, então, também tem que, é o plano de saúde que tem que fornecer. Isso. Se o médico prescritor entender que se trata de um caso em que seja recomendado um atendente terapêutico, este profissional, ele integra a equipe multidisciplinar terapêutica desta criança. Então, assim, ele faz parte do terapeuta ocupacional, do psicólogo, da fono, destas modalidades, e deve ser provida pelo plano de saúde. Então, o pedido é diferente. Você deve pedir, então, daí ao invés de pedir para a escola, você deve pedir para o plano de saúde. O mesmo caminho. Solicita o laudo médico com a requisição do AT, atendente terapêutico. Você apresenta no plano de saúde. O plano de saúde ou defere ou nega. A negativa precisa ser por escrito. E, havendo negativa, é possível solicitar judicialmente. Fabiana, vou entrar em um outro ponto aqui que eu lembrei agora. Vamos que é assim, ó. Vamos lá. O médico, você achar médicos que entendam de autismo é muito difícil. Sim. Tá, vamos pensar no Brasil, que é amplo. Sim. E que, né, tem cidades que tem pouquíssimos profissionais. Sim. E aí, às vezes, o neurologista, tô falando neuropediatra lá, ele não é um especialista em autismo. E muitas vezes ele não entende de autismo. Sim. Mas é o único que está credenciado no plano. Nesse caso, eu posso... Como que... Eu preciso que meu filho seja atendido por alguém que entenda de autismo. Claro. E como que eu vou dizer daí, porque aquele médico lá não se adapta a isso, eu tenho que passar por aquele do plano, eu posso procurar um que entenda? Como que funciona para ter esse ressarcimento? Bom,
Você precisa ser atendido por especialistas. Essa é a prática. Prática médica, a prática do direito. Você não pode, né? Você não vai buscar um generalista. É porque, teoricamente, o neurologista, ele entenderia de tudo. Dessa parte neurológica, né? Em tese. Então, e a gente sabe que não é assim. Não. Mas aí o plano te alega lá, não, mas ele é neuropediatra. Sim, e você busca daí uma qualificação para entender qual é a qualificação dos profissionais e mostra para o plano de saúde a qualificação de ambos e diz, olha, esse é diferente deste. Tá. E eu vou pagar à frente, mas eu quero reembolso desta consulta porque não possui na rede credenciada profissional qualificado para o autismo. Uhum. Para aquela especialidade. Eu entendo que é caso de reembolso. E se mesmo assim o plano de saúde se negar, é possível rever isso judicialmente. Porque a gente vê muitos casos, tá? Uhum. Tipo, de crianças, muito de crianças, e agora, principalmente, que a gente tem tido diagnóstico de adultos, é mais difícil ainda de você achar um profissional. Dificílimo. E eu ressalto, as famílias precisam ser atendidas por profissionais especializados. Se não há ali na rede credenciada, que pena para o plano de saúde, porque é ele que vai ter que custear isso. Porque é direito nosso termos um atendimento especializado para a comorbidade, para a necessidade que nós tenhamos. E se o plano de saúde não tem, porque senão fica muito cômodo. Ele disponibiliza um médico generalista para qualquer modalidade. Uhum. Mas eu tenho equipe médica, vai nesse. Não, mas não é da área. Não é especialista. Que aí você vai lá nesse e você diz, não, mas você não tem nada, né? Aham. Não tem cara de autista. Não tem cara de autista, ou então, isso é ansiedade. Uhum. Toma uma fluoxetina que passa. Exatamente, né? Tipo, é muito complexo, assim. E quanto tempo eu posso, seja para passar por esse médico que eu preciso, ou seja para ter a terapia que eu preciso, que aí você falou, tem uma lista de espera. Quanto tempo eu posso... Gente, é baseado em bom senso. O que é o bom senso que eu entendo, tá? Uma consulta com profissionais, eu preciso saber mais ou menos qual é a média de tempo que aqueles profissionais estão demandando no âmbito regional. Uhum. Então, assim, por exemplo, eu preciso de uma consulta com um neurologista. Normalmente eu vou ter uma consulta em até no máximo um mês. Se você buscar qualquer médico. Agora, se na rede credenciada eles só oportunizam consultas para daqui a 6 meses, 8 meses, isso fugiu do bom senso. Isso fugiu totalmente. Então, daí há o direito a reembolso, porque eles não estão disponibilizando. A mesma lógica para a rede credenciada para terapias para autismo. Gente, ainda lembrem o seguinte, as crianças, elas têm prioridade absoluta perante a legislação, perante o judiciário. Isso significa que o tempo delas vai ter que ser mais curto. Eu diria que o tempo adequado para esperar numa lista de espera de uma clínica seria de 2 semanas. 2 semanas, no máximo. Mais que isso, se torna abusivo, se torna negligente por parte do plano de saúde e precisa ser coibido, inclusive de forma judicial. Muitas vezes, inclusive, com cominação de multa. É muito fácil de eles enrolarem a gente, né? Demais. E eu falo a gente, no modo geral. E eu falo também, porque eu fui muito enrolada como mãe. Porque... Não, isso de fila de espera, eu... não, vou deixar na fila de espera. Desisti já. Não, também. Desistia bem rápido, assim, na verdade. A gente até passou por uma situação, assim, daí não era nem pro autismo, era outra questão, que só tem uma médica em Curitiba que atende uma questão cardíaca, que a gente precisava consulta. E eles conseguiram enrolar a gente tanto, assim, você tem que ligar em tal lugar, tem que ligar em tal lugar. A gente teve que ligar, sei lá, em quase todos os lugares de Curitiba pra saber aquilo que a gente já sabia, porque só existia essa médica, não tinha outra. Não existe outra. Então a gente já sabia que a gente não ia achar nenhum profissional credenciado, mas às vezes tivemos que ligar, sei lá, para umas 10 clínicas, mas entende? façam provas. Não, daí a gente juntou tudo, aí depois eles pagaram, mas assim, nisso foi mais de um mês para conseguir reunir tudo isso.
Então, assim, vai brincando com a nossa paciência, e o tempo que você está gastando ali, tipo, sabe? Sim, o tempo que você está deixando de produzir para ter que resolver coisas do plano de saúde. Exatamente. Mas lembre que a enrolação também é uma negativa de direito. Lembrem disso, para tudo. Tem mais alguma coisa que a gente está esquecendo, será? Que você queira falar ali? Acho que a inclusão a gente até tocou, né, no ponto de realmente fazer a inclusão de verdade, né? Porque as pessoas entendem que inclusão é colocar uma rampa e uma barra de acesso, né? Do lado de uma escada. Inclusão é muito mais que isso. E até eu quero, assim, já caminhando para o final aqui da nossa conversa, falar um pouquinho a respeito, que agora os estabelecimentos comerciais estão colocando vaga específica para autista, e a comunidade neurodivergente começou um debate dizendo, mas escuta, autista não é pessoa com deficiência? Não entra no rol? Entra sim. Gente, autista é pessoa com deficiência. Por que está sendo colocado a fita colorida ao lado da pessoa com deficiência, ou então exclusivamente a fita colorida de quebra-cabeças do autista? Porque se trata de uma política pedagógica à sociedade. Justamente por isso que a gente falou, autismo não tem cara. E por conta disso, as pessoas costumam olhar feio para as famílias neurodivergentes que colocam o carro no estacionamento na vaga especial. Ou então que requerem prioridade na fila. Isso é uma política pedagógica para a sociedade. Então, por isso que deixem existir o símbolo do autismo por, quem sabe, 1 década, 2, para que as famílias se sensibilizem que não precisa ter uma deficiência física para ser considerado uma pessoa com deficiência. Outro dia eu conversei com uma menina autista e aí ela estava no ônibus. E não foi ela, foi uma outra, tinha uma mulher com um filho, já adolescente. E aí eles estavam no ônibus e o menino sentou no banco. E ele era autista, ele estava com cordão, mesmo estando com cordão. E aí uma senhora achou um absurdo e começou a gritar e daí fez uma confusão dentro do ônibus, assim, né? Sim. Mesmo estando ali, porque agora tem um adesivo lá. Sim. Com o símbolo. E aí eu tava prestando atenção, né? Tem um adesivo, mas eles não falam, por exemplo, no alto-falante ainda. Olha. Viu? Eles só falam pessoas com crianças no colo, gestantes, pessoas com deficiência. Então, assim, a gente ainda tá naquele nível que realmente a gente tem que explicar de todas as formas. O direito dos autistas é embrionário ainda. Tem muito a evoluir. Porque as pessoas não entendem quando a deficiência é uma deficiência oculta. Então... E daí o que fazer nesses casos, em caso de discriminação? Claro, você deve sempre identificar. As pessoas não têm... assim, a gente não pode esperar bom senso de todos, né? Então, usar um cordão de identificação, alguma coisa, para que a pessoa seja identificada. Ou ter em mãos um laudo, alguma situação assim. Apesar de não essencial, tá? Mas esse caso que você está relatando, uma senhora chegou e fez um escândalo porque a pessoa devidamente identificada estava no assento para a pessoa com deficiência. Neste caso, a pessoa com deficiência não precisa brigar, não precisa se exaltar. Ela chama o motorista do ônibus e diz que a prioridade não está sendo respeitada ali naquele caso, e que o motorista do ônibus pode, inclusive, parar e chamar a polícia, porque nós estamos falando de cumprimento de leis. E quando há cumprimento de leis, não há discussão. Cumpra-se. É simples assim. Eu não tenho que expor o porquê que eu preciso ter aquele direito ao assento. É lei. E se eu estiver com o meu direito sendo desrespeitado, chama a polícia. É simples. Volta para a história que a gente falou lá de ser educativo, né? Ser educativo. Tem que ser educativo. Infelizmente, nós somos frutos de longas lutas. Nós, né, Kélia, como mulheres, somos beneficiárias de longas lutas. Lá, desde a década de 30, as mulheres lá reivindicando a questão de voto, outras questões, o anticoncepcional, o direito ao divórcio, tantas outras questões.
Hoje, nós somos uma sociedade de mulheres que nós somos casadas porque queremos estar casadas e não mais porque nós somos obrigadas. Então, devemos isso às nossas antecessoras. Uhum. E estamos aqui para construir esse espaço para o nosso futuro. Nós somos as pessoas da mudança do agora. Porque lá na frente, queremos ter uma sociedade mais igualitária para todos, inclusive mais inclusiva para todas as pessoas com deficiência e o autista. Exatamente. Eu acho que é uma ótima mensagem para a gente acabar. Que eu acho que para ficar com isso mesmo em mente, que é um caminho longo ainda e que todo mundo tem que participar dele. Sim. E que tem que lutar lá quando te negam a matrícula, tem que brigar quando o plano de saúde diz que você tem que engolir aquele profissional, gente, né? Doeu muito. E, eu não quero expor meu filho, eu não quero... Faça uma denúncia anônima. Mas faça. E denúncia anônima fica anônima mesmo, tá, gente? Fica lá no processo, nem aparece seu nome, ninguém vai ver, tipo... Mas tá. As instituições precisam saber das negligências que ocorrem, dos crimes que ocorrem. Exatamente. Para que a gente consiga mudar as coisas. Fabiana, obrigada. Estou aqui, eu acho que a gente faz parte desta mudança, sabe? Eu acredito de verdade mesmo nisso, assim. Então, gente, se vocês ficaram com mais dúvidas, a gente esmiuçou ao máximo aqui que a gente pôde, mas a gente sabe que, às vezes, casos tão, né, únicos ali. Então, aí você manda aqui, coloca nos comentários que a gente encaminha para Fabiana. Vai lá nas redes sociais que estão aqui, nas redes sociais dela que estão aqui embaixo, na descrição também. Tá bom? E sigam a gente, tanto aqui no YouTube, no Instagram, tá bom? E é isso. Obrigada para quem ficou aqui com a gente. Um beijo grande e até semana que vem. Obrigada, Fabiana. Imagina, eu quem agradeço.